O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, dada por Deus para mostrar aos seus servos coisas que brevemente devem acontecer. Jesus enviou essa revelação por meio de seu anjo ao seu servo João, que testemunhou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, compartilhando tudo o que viu. Bem-aventurados são aqueles que leem e ouvem as palavras desta profecia e guardam o que está escrito, pois o tempo está próximo. João saúda as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o governante dos reis da terra. A Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados com seu sangue, que nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele seja a glória e o domínio para todos sempre. João continua: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra lamentarão por causa dele. Jesus declara: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nossa jornada começa com João, o discípulo amado, exilado na ilha de Patmos. João, o autor do Apocalipse, não era estranho à perseguição. Como um dos discípulos mais próximos de Jesus, ele havia testemunhado a crucificação de seu mestre e amigo. Agora, décadas depois, encontrava-se exilado em Patmos, uma pequena e rochosa ilha no mar Egeu, provavelmente devido à sua pregação do Evangelho. Era uma ilha árida, usada pelos romanos como colônia penal. Para João, já um homem idoso, o exílio deve ter sido uma provação física e emocional, longe de sua comunidade e do ministério que amava. No entanto, foi neste lugar improvável que João recebeu a mais extraordinária revelação. No dia em que os primeiros cristãos se reuniam para comemorar a ressurreição de Jesus, João, isolado de seus irmãos na fé, teve uma experiência estática. De repente, ele ouviu uma voz poderosa, como uma trombeta, que disse: escreva em um livro tudo o que você vê e envie-o às 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Trombeta é significativa na tradição bíblica, porque eram frequentemente usadas para anunciar eventos importantes, convocar o povo para a batalha ou proclamar a chegada de um rei. A voz que João ouve não é um sussurro suave, mas sim uma proclama poderosa demanda esta voz. Contrasta dramaticamente com o silêncio forçado do exílio de João. É como se os céus estivessem se abrindo, quebrando o isolamento de João e conectando novamente com o propósito divino. A mensagem é clara: mesmo no exílio, em circunstâncias que parecem ter silenciado sua voz, João ainda tem um papel crucial a desempenhar nos planos de Deus. Quando João se virou para ver quem falava, ele viu uma visão que o deixou atônito. A reação de João é um testemunho poderoso da majestade e glória do Cristo ressuscitado. Mesmo João, que havia sido um dos amigos mais próximos de Jesus durante seu ministério terreno, ficou completamente dominado por esta visão. Isso nos lembra que, por mais que pensemos que conhecemos Jesus, sua glória celestial supera qualquer expectativa humana. A descrição que se segue é rica em simbolismo e alusões ao Antigo Testamento. Cada detalhe da aparência de Cristo carrega um significado profundo. Ele vê Jesus como o Filho do Homem, um título que Jesus usava para si mesmo, com raízes na visão de Daniel de uma figura celestial que recebe domínio eterno. O Jesus que ele conheceu como um pregador itinerante na Galiléia agora é revelado em toda a sua glória celestial. Seus olhos são como chamas de fogo, simbolizando sua onisciência e julgamento penetrante. Seus pés são como bronze polido, indicando estabilidade e força. De sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, representando o poder da palavra de Cristo. Esta visão nos lembra que Jesus é o Senhor Supremo do Universo, o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Assim ele lhe disse: escreva em um livro,
Apocalipse capítulo 1 versículo 11. Esta instrução transforma João de um receptor passivo de visões em um participante ativo no plano de Deus. Ele não deve apenas testemunhar estas revelações, mas comunicá-las a outros. Isso ressoa com o chamado profético em toda a Bíblia. Os profetas não eram apenas visionários, mas mensageiros. As 7 igrejas mencionadas aqui eram reais na Ásia Menor, que é a atual Turquia. No entanto, o número S na Bíblia frequentemente simboliza completude ou perfeição. Assim, estas 7 igrejas podem representar a Igreja Universal em todos os tempos e lugares. Esta instrução para escrever e enviar também sublinha a natureza comunitária da fé cristã. As revelações dadas a João não eram para seu benefício pessoal, mas para edificação e orientação de toda a comunidade. É um lembrete de que nossas experiências espirituais, por mais profundas que sejam, não devem nos isolar, mas nos conectar mais profundamente com o corpo de Cristo. Quando João se vira, cai aos pés dele como morto, mas Jesus coloca sua mão direita sobre ele e diz: "Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Estou vivo, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre." Esta cena inicial serve como uma chave interpretativa para todo o livro do Apocalipse. Embora contenha visões de julgamento e destruição que podem parecer assustadoras, esta cena inicial nos lembra que tudo acontece sob o controle soberano de Cristo. A descrição que segue é rica em simbolismo e alusões ao Antigo Testamento. Cada detalhe da aparência de Cristo carrega um significado profundo. Diante dele está uma figura majestosa. Apocalipse capítulo 1 versículo 13. A frase "Filho do Homem" era o título favorito de Jesus para si mesmo durante seu ministério terreno. Tem suas raízes na visão de Daniel de uma figura celestial que recebe domínio eterno. Daniel capítulo 7 versículos 13 e 14. Ao usar este título, Jesus estava afirmando sua identidade como o Messias prometido e o governante divino. Nesta visão, João vê a realização plena daquela promessa messiânica. O Jesus que ele conheceu como um pregador itinerante na Galiléia agora é revelado em toda a sua glória celestial. É uma imagem poderosa da divindade de Cristo e de sua autoridade suprema sobre toda a criação. Seus olhos são como chamas de fogo. Esta descrição evoca a onisciência e o julgamento penetrante de Cristo. Olhos como chamas sugerem uma visão que penetra todas as aparências externas, vendo diretamente o coração e as motivações mais profundas. Nada pode ser escondido deste olhar. Para as igrejas que receberiam esta mensagem, muitas das quais estavam lutando com falsos ensinamentos e compromissos morais, esta imagem seria tanto um confronto quanto um desafio, porque Cristo vê e entende suas lutas e desafio. Porque nada pode ser escondido de seu olhar penetrante. Seus pés como bronze polido era conhecido por sua durabilidade e brilho, sugerem estabilidade, força e a capacidade de esmagar oposição. Esta imagem ecoa a promessa de Deus em Malaquias capítulo 4 versículo 3, de que os ímpios serão como cinzas sob os pés dos justos para os cristãos enfrentando perseguição. Esta imagem de Cristo com pés de bronze seria um lembrete poderoso de sua vitória final sobre todos os inimigos. Não importa quão poderosos os opositores da igreja possam parecer, eles são ultimamente impotentes diante do Senhor ressuscitado, que de sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Esta é uma imagem vívida do poder da palavra de Cristo. Em Hebreus capítulo 4 versículo 12, a palavra de Deus é descrita como a mais afiada que qualquer espada, a espada saindo da boca de Cristo. Simboliza o poder de suas palavras para julgar e dividir a verdade da mentira para derrotar seus inimigos. Esta imagem também evoca Isaías capítulo 11 versículo 4, que profetiza que o Messias ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios, e matará o ímpio. É um lembrete de que as palavras de Cristo têm poder criativo e destrutivo, poder para trazer vida aos que creem e em julgo aos que rejeitam a verdade em Jesus Cristo. Mas não como João o conheceu na terra, está a visão do Cristo ressuscitado e glorificado, o Alfa e Ômega, início e o fim.
Esta visão representa uma expansão dramática da compreensão de João sobre quem Jesus é, e o Jesus que ele conheceu como amigo e mestre. Agora é revelado como o Senhor Cósmico, o governante supremo do universo, os títulos Alfa e Ômega, a primeira e última letra do alfabeto grego. Declaram Cristo como o início e o fim de toda a criação, aquele que dá significado e propósito a toda a história. Esta revelação da verdadeira identidade de Cristo é central para a mensagem do Apocalipse. Em um mundo onde os poderes terrenos pareciam supremos e os cristãos eram uma minoria perseguida, João está sendo lembrado, e através dele a Igreja, que o verdadeiro Senhor do Universo é Jesus Cristo, e todos os outros poderes são temporários e derivados. Somente Cristo reina eternamente. Apocalipse capítulo 1 versículos 17 e 18. A reação de João à visão de Cristo glorificado é profundamente humana e totalmente compreensível. Confrontado com tal majestade e poder, ele é completamente dominado, caindo como morto. Esta reação ecoa as experiências de outros na Bíblia, que tiveram encontros com a presença divina. Como Isaías no templo capítulo 6, ou Daniel diante do anjo em capítulo 10, o gesto de Jesus de colocar sua mão direita sobre João é profundamente significativo. A mão direita na cultura bíblica simbolizava força, bênção e autoridade. Ao tocar João com sua mão direita, Jesus está simultaneamente confortando e conferindo-lhe autoridade para a tarefa que está por vir. As palavras de Jesus "não tem medo" são um refrão comum nas aparições divinas ao longo da Bíblia. É um lembrete de que, embora a presença de Deus seja avassaladora, Ele não deseja que vivamos em terror, mas em confiança amorosa. A autodescrição de Jesus como o primeiro e o último ecoa o título divino usado no livro de Isaías, capítulo 41 versículo 4, capítulo 44 versículo 6 e capítulo 48 versículo 12. Ao aplicar este título a si mesmo, Jesus está afirmando inequivocamente sua divindade. Ele não é apenas um mensageiro de Deus, mas o próprio Deus encarnado. A declaração "estou vivo, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre" é uma poderosa afirmação da ressurreição e da vitória de Cristo sobre a morte. Para João e para a Igreja perseguida, esta seria uma fonte de esperança. Não importa quão poderosos seus inimigos pudessem parecer, eles não tinham poder sobre a vida e a morte como Cristo tem. Esta cena estabelece o tom para todo o livro. É uma mensagem de conforto e esperança, lembrando-nos que não importa quão sombrias as coisas possam parecer, Cristo está no controle. Este encontro inicial entre João e o Cristo ressuscitado serve como uma chave interpretativa para todo o livro do Apocalipse. Embora o livro contenha visões de julgamento e destruição que podem parecer assustadoras, esta cena inicial nos lembra que tudo isso acontece sob o controle soberano de Cristo. A mensagem de conforto e esperança é particularmente relevante quando consideramos o contexto histórico do Apocalipse, escrito durante um período de intensa perseguição aos cristãos sob o Império Romano. O livro servia como um lembrete de que, apesar das aparências, Cristo e não César era o verdadeiro Senhor. Esta cena também estabelece um padrão que se repete ao longo do Apocalipse: visões de glória celestial intercaladas com cenas de conflito terreno. É um lembrete de que, embora o mundo possa parecer caótico e dominado pelo mal, há uma realidade celestial onde Cristo reina. Esta mensagem permanece profundamente relevante em um mundo marcado por conflitos, injustiças e incertezas. O Apocalipse nos lembra que a história não está fora de controle. Cristo, que venceu a morte, está no comando, guiando todas as coisas para sua conclusão. Jesus então instrui João a escrever cartas para as 7 igrejas na Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Odisseia. Cada carta contém elogios, críticas e promessas específicas. As 7 cartas às igrejas ocupam os capítulos 2 do Apocalipse e fornecem uma visão fascinante da vida na igreja primitiva. Cada carta segue uma estrutura semelhante,
Começa com uma descrição de Cristo tirada da visão inicial, seguida por uma avaliação da condição espiritual da Igreja, incluindo elogios e repreensões quando necessário, e termina com uma promessa para os vencedores. Estas cartas revelam que mesmo na Igreja primitiva, havia uma diversidade de desafios e problemas. Algumas igrejas estavam lutando contra falsos ensinamentos, outras contra a perseguição e outras ainda contra a apatia espiritual. Isso serve como um lembrete de que a Igreja, embora divinamente estabelecida, é composta de seres humanos imperfeitos, e está constantemente necessitando de correção e encorajamento. O que suas mensagens significam para nós hoje? A escolha destas 7 igrejas específicas tem intrigado os estudiosos por séculos. Geograficamente, elas formavam uma rota circular na província romana da Ásia atual e Turquia Ocidental, o que poderia ter facilitado a circulação da mensagem. Além disso, o número S na Bíblia frequentemente simboliza completude ou perfeição, sugerindo que estas 7 igrejas podem representar a Igreja Universal em todos os tempos e lugares para os leitores modernos. Estas cartas oferecem uma riqueza de insights aplicáveis. Elas nos lembram que Cristo está intimamente envolvido e preocupado com a vida de suas igrejas. Ele conhece suas lutas, celebra suas vitórias e não hesita em apontar áreas que precisam de correção. Estas 7 igrejas representam não apenas congregações históricas, mas também diferentes tipos de comunidades de fé que existem em todas as épocas. Esta interpretação das 7 igrejas como representativas de diferentes tipos de comunidades de fé é uma abordagem popular e útil para a aplicação moderna destas cartas. Ela nos permite ver além do contexto histórico específico e extrair princípios relevantes para a vida da Igreja, em qualquer época. Por exemplo, a Igreja de Éfeso, elogiada por sua perseverança, mas criticada por ter abandonado seu primeiro amor, pode representar comunidades que mantêm a ortodoxia doutrinária, que perderam a paixão e o fervor em seu relacionamento com Cristo. Isso levanta questões importantes sobre o equilíbrio entre a verdade e o amor, entre a correção teológica e a devoção do coração. A Igreja de Esmirna, enfrentando perseguição e pobreza, pode representar comunidades que enfrentam adversidades externas, mas permanecem espiritualmente vibrantes. Sua situação nos lembra que a verdadeira riqueza espiritual nem sempre corresponde à prosperidade material. Pérgamo, descrita como vivendo onde está o trono de Satanás, mas ainda assim mantendo o nome de Cristo, pode representar igrejas que permanecem fiéis em ambientes hostis à fé. Sua situação levanta questões sobre como a igreja deve se envolver com a cultura circundante, sem comprometer sua fidelidade a Cristo. Elogiada por seu amor, fé e perseverança, mas repreendida por tolerar falso ensino, pode representar comunidades que são ativas em boas obras, mas não estão vigilantes contra a corrupção doutrinária. Isso nos lembra da importância do discernimento e da necessidade de combinar a ação com a sã doutrina. Sardes, tendo a reputação de estar viva, mas na realidade estando morta, pode representar igrejas que parecem prósperas externamente, mas estão espiritualmente estagnadas. Sua situação nos adverte contra a complacência e nos chama a uma avaliação honesta de nossa verdadeira condição espiritual, descrita como tendo pouca força, mas elogiada por sua fidelidade. Pode representar comunidades que parecem insignificantes pelos padrões do mundo, mas são poderosas na perspectiva de Deus. Isso nos lembra que o reino de Deus frequentemente opera de maneiras que contradizem as expectativas humanas. Odisseia, por outro lado, é duramente repreendida por sua mornidão espiritual. Em Apocalipse capítulo 3 versículos 15 e 16, diz: "Conheço as suas obras, sei que você não é frio, nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente, porque você é assim morno, nem frio, nem quente. Estou a ponto de vomitar da minha boca." A igreja de Laodiceia recebe talvez a repreensão mais severa entre as 7 igrejas. Sua condição de mornidão espiritual é particularmente ofensiva para Cristo.
Mas o que exatamente significa ser morno espiritualmente? No contexto de Laodiceia, uma cidade conhecida por suas águas termais que esfriava a cidade, tornando-se mornas e desagradáveis, esta metáfora teria sido particularmente vívida espiritualmente. Ser morno sugere uma falta de compromisso, uma condição de apatia e indiferença. Não é uma rejeição aberta de Cristo que seria frio e nem um fervor apaixonado por Ele, que seria quente. Mas uma forma tépida e insípida de fé que não tem impacto real. Esta igreja representa o perigo da complacência e da autoconfiança, uma advertência poderosa para nossa própria época de conforto e abundância material. A situação de Laodiceia é particularmente relevante para muitas igrejas em sociedades afluentes. Hoje a igreja de Laodiceia se via como rica, abastada e não precisando de nada. Apocalipse capítulo 3 versículo 17, diz: mas na realidade era miserável, pobre, cega e nua aos olhos de Cristo. Esta disparidade entre a autopercepção e a realidade espiritual é um perigo constante para as igrejas. Em contextos de prosperidade material, o conforto e a abundância podem facilmente levar a uma falsa sensação de segurança espiritual, onde a necessidade de Deus não é sentida agudamente. A mensagem para Laodiceia e para nós é um chamado ao arrependimento e a um reavivamento espiritual. Cristo aconselha a igreja a comprar dele ouro refinado no fogo, que significa verdadeira riqueza espiritual, vestes brancas, que é a verdadeira justiça, e colírio, o verdadeiro discernimento espiritual. Talvez o aspecto mais tocante da mensagem a Laodiceia seja o versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mesmo para uma igreja em uma condição tão lamentável, Cristo ainda oferece a oportunidade de intimidade e comunhão renovadas. Imagine-se entrando em um salão de trono tão magnífico que faz o palácio de Buckingham parecer uma cabana. É assim que João descreve o cenário celestial no capítulo 4 do Apocalipse. A transição do capítulo 3 para o 4 marca uma mudança dramática na narrativa do Apocalipse. Após as mensagens às 7 igrejas, que lidam com realidades terrenas e desafios concretos enfrentados pelas comunidades cristãs, João é subitamente transportado para o reino celestial. Esta mudança de cenário serve para lembrar os leitores que por trás das lutas e tribulações da vida terrena, existe uma realidade celestial onde Deus reina.